Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez estamos reunidos através das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano para mais um momento de estudo do nosso Evangelho no Lar. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo para participar desse nosso estudo, desse nosso momento de comunhão com Deus, desse nosso momento de reflexão. Todos os dias, um voluntário do LEX se reveza para que a gente possa se aprofundar no nosso estudo do Evangelho. É uma atividade que vem sendo feita desde o início da pandemia, como muitos sabemos. Antigamente, o nosso público era maior. A gente observava que as pessoas estavam mais em casa, né? E com medo, preocupados com essa pandemia. Meu Deus, tomara que essa doença não chegue até a gente, até a nossa família. E todo mundo ficava na frente do celular rezando, pedindo a Deus proteção. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, muita gente está cansado porque passou a noite na festa, passou a noite na folia. Parece que a pandemia até acabou, né? Então, no começo estava todo mundo aperreado, estava todo mundo bem preocupado, e hoje está todo mundo assim mais relaxado. É bom tomar cuidado. Então, tem muita gente que não está participando do nosso Evangelho porque está cansado, porque passou a noite toda na folia. O problema não é a folia, o problema é que a gente não pode baixar a guarda em relação a essa doença, né? Então, por isso que a gente deve continuar se mantendo em oração, se mantendo vigilante. O estudo de hoje tem a ver também com vigilância, que às vezes a gente baixa a nossa guarda em relação às situações que nos ameaçam, às situações que podem comprometer o nosso desenvolvimento, a nossa melhoria. Então vamos ficar vigilantes. A vigilância tem que ser perene, permanente. A gente não pode ficar achando que as coisas se resolveram assim. E sempre a gente tem que ficar vigilante em relação a algum aspecto da nossa vida. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso momento de estudo do Evangelho. Orai e vigiai, a Covid corre solta, isso mesmo, o negócio não está sério não, está aumentando de novo, está vendo um novo pique. Então vamos ficar rezando, pessoal. É claro que a gente fica sentindo falta dos momentos de lazer, dos momentos de integração com as pessoas, é normal. Mas tem uma propaganda que está circulando aí, que diz assim: você pode estar de saco cheio do vírus, mas o vírus não está de saco cheio de você. Então vamos ficar atentos, tá? Por isso que a gente está aqui em momentos de oração, em momentos de estudo, para que a gente se mantenha perseverantes. Não é fácil perseverar para ninguém. Todos nós sentimos uma certa dificuldade de prosseguir nessa nossa caminhada. Mas vamos tentar, através da oração, através do estudo, através do pensamento concentrado nos valores morais, nos ensinos do Evangelho, vamos nos tentar manter em vigilância, vamos nos tentar manter a nossa fé. Para a gente começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Convido você para orar comigo, para orar com a gente. As pessoas estão aqui reunidas, nós estamos reunidos pelo pensamento. Vamos orar. Chame, se você achar também importante, chame a sua família. Eu, pelo menos, sugiro como algo muito importante. Chame seu filho, chame sua filha, chame seu irmão, chame seu pai, chame sua mãe, chame seu esposo, sua esposa. Chame as pessoas que você ama para compartilhar do banquete espiritual que é o Evangelho. Então eu convido a você para a gente orar junto. Senhor Jesus, Mestre de bondade, te agradecemos as bênçãos do teu amor que são abundantemente derramadas sobre nós e nossas vidas. Agradecemos por mais esse dia que nos é ofertado como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Guia os nossos passos, orienta os nossos caminhos para que possamos trilhar o caminho certo na direção do bem, do amor, do autoaperfeiçoamento, da conquista da paz e da felicidade. Para nós, muitas vezes, é um caminho difícil, um caminho desafiador. Muitas vezes são distrações, outras vezes são dificuldades.
mas queremos ter a tua luz guiando e mostrando o caminho que nós deveremos seguir. Que o Senhor possa nos abençoar e a todos os nossos irmãos no planeta, no país, na cidade, no bairro, na nossa casa, que sejamos todos envolvidos pela luz do teu amor, em especial aqueles que passam por situações de aflição, de inquietação, que o Senhor possa nos amparar, nos acolher e nos fortalecer no teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Bem, nosso momento de estudo de hoje é do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem o nome Moral Estranha. É um capítulo muito interessante. Kardec foi muito sagaz, foi muito inteligente ao organizar esse capítulo, porque primeiro ele faz uma apresentação da base do ensino moral do Evangelho, né? Da base do ensino moral que Jesus nos trouxe ao longo dos outros capítulos. E ele deixou para esse capítulo 23 uma coisa muito curiosa. Ele pega passagens dos evangelhos que são bem estranhas. Estranhas por quê? Porque parecem uma contradição em relação a todo o conteúdo ensinado por Jesus ao longo do seu apostolado. E parece ser algo que é ofensivo, parece ser algo que é violento, algo que contradiz tudo o que ele ensinou. Então por isso que ele colocou esse título Moral Estranha. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, esse capítulo fala de passagens do Evangelho que não são muito bem interpretadas. E isso tem a ver com vários fatores. Em primeiro lugar, tem a ver com a tradução. Pode ser que a tradução feita ao longo dos séculos ela não tenha conseguido extrair o sentido da mensagem. E ela pode ser também por causa de o conteúdo simbólico das palavras. As palavras elas têm um conteúdo, as palavras elas têm um valor dependendo de um idioma para outro, ou dependendo de uma época para outra, ou ainda de uma cultura para outra. Então a gente observa que tudo isso pode dificultar a interpretação dessas passagens que Kardec incluiu sabiamente nesse texto, nesse capítulo Moral Estranha. Já foi trabalhado quem odeia seu pai e sua mãe, já foi trabalhado deixar pai e mãe nesse capítulo, e hoje nós iremos abordar o tema Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E começa dizendo assim, uma passagem de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Ele disse a um outro, ele Jesus, disse a um outro, segui-me. Já imaginou um convite desse? Jesus disse a um homem, a uma pessoa, segui-me. Já imaginou um convite desse? Fantástico, da boca de Jesus, né, ouvindo a voz que ele estava encarnado. É claro que ele disse para nós todos os dias, ele diz para nós todos os dias, segui-me. Mas quando é assim, olho no olho, quando é assim, ouvindo a voz, acho que tem um peso muito mais forte, não é? Segui-me. Mas ele buscou esse homem que foi convidado, buscou dar uma desculpa. E ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Como eu falei, as passagens desse capítulo, elas se referem a momentos dos evangelhos que são muito difíceis de interpretar, até por conta do seu conteúdo simbólico. Não só o conteúdo simbólico das palavras em si, como o conteúdo simbólico da lição. Então, essa lição, especificamente, esses versículos de Lucas, eles são cheios de conteúdo simbólico.
a gente pode ele dá margem a diversas interpretações. E isso, nesse ponto, eu considero Jesus numa eficácia muito grande. Ele era muito eficaz, ele era muito eficiente naquilo que ele fazia. Tanto é que numa lição apenas como essa, ele pode dar várias lições. Não é questão de forçar a barra, é porque nesse conteúdo ele conseguiu passar diversas lições, diversas reflexões para a gente. Uma delas, por exemplo, é a questão do desapego. Desapego aos bens materiais, o desapego às pessoas. Outra questão é de prioridades. Quais são as nossas prioridades? E aqui ele disse que a prioridade é anunciar o reino de Deus. Outras questões a gente pode extrair daqui, que são, por exemplo, relacionadas à questão do que seja morto. Essa expressão morto, ela não tem a ver com a pessoa que teve o fim do corpo físico. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então essa expressão tem a ver com morte no sentido espiritual. É claro que o espírito não morre, mas quer dizer que o espírito não está voltado para a vida espiritual, não está voltado para o conteúdo moral. Então são muitas as possibilidades de reflexão que essa passagem nos proporciona. Mas vamos ver qual é o foco que Kardec dá para essa mensagem. É claro que Kardec deu um foco importante, mas se a gente for ler Emmanuel, ele vai dar outros focos. Se a gente for ler Joana de Ângeles, ela também dá outros focos. Então a possibilidade interpretativa, a possibilidade de extrair um conteúdo significativo para a nossa vida a partir dessa passagem é muito grande. Então Kardec começa refletindo assim: que podem significar essas palavras, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Então Kardec faz primeiro uma análise das reflexões que foram feitas anteriormente no capítulo, dizendo que essas palavras elas não podem expressar textualmente o significado que elas apresentam aqui. Então o significado não precisa ser exatamente aquilo que a gente extrai dos textos. Temos que procurar um conteúdo simbólico. Como ele falou aqui, tem um sentido profundo, que tem a ver com a vida espiritual, com a realidade espiritual. E ele continua assim: a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Por isso que ele diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Então ele chama aqui, Kardec faz a gente entender que a vida material, a vida orgânica, a vida no corpo físico, ela é como se fosse uma morte, um torpor do espírito. O espírito fica como se fosse anestesiado um pouco de suas grandes capacidades, de suas grandes potencialidades. O espírito, quando desencarna, ele tem uma percepção mais ampla, que o corpo restringe, que o corpo limita. Então a gente tem apenas a nossa percepção limitada aos sentidos físicos. Já a percepção espiritual é mais ampla. Então o corpo restringe bastante essa percepção espiritual. Então seria como se fosse uma morte. Por isso que ele compara a vida terrena à morte. Então aqueles que se ocupam com a vida terrena exclusivamente, aqueles que se ocupam prioritariamente das questões materiais, eles estão como se fossem mortos. Ou seja,
estão distantes dos valores morais, distantes de buscar o enriquecimento íntimo, interior, estão distantes de buscar a sua melhoria interna. Por isso que Jesus comparou aos mortos. E continua Kardec. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que aprende a gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. Então nós hoje temos uma certa, encarnados, a gente fica com uma certa preocupação na hora de desencarnar. Mas os espíritos dizem que é como se fosse uma libertação, porque aí a gente retoma toda a nossa potencialidade e capacidade que o espírito tem. Então a morte, ela faz com que a gente recupere a nossa grande percepção espiritual. E o corpo, ele restringe isso aí, né, essa capacidade. O corpo é então como se fosse uma veste, uma vestimenta, uma roupa que a gente momentaneamente está usando. É como se fosse uma prisão, né, que nos prende à terra. E quando a gente sair do corpo, a gente vai se sentir feliz. É como aquela pessoa que está presa num local bem apertado. E quando ela pode sair, ela pode respirar melhor, ela se sente mais livre, mais com a capacidade de sair para onde quiser, para correr. Então é mais ou menos essa a comparação que os espíritos dão para quem desencarna. Então a preocupação daquele homem era com o pai que faleceu, provavelmente, né? Porque existe a possibilidade do pai já ter morrido quando ele recebeu esse convite de Jesus, e existe a possibilidade dele estar em vias de morrer, velho, adoecido. Por isso essa preocupação do filho, né? Então Jesus disse, ele vai se libertar. Não te preocupa que ele vai se libertar. Agora, o caminho para você segue cheio de responsabilidades, que é continuar falando e anunciando o Evangelho. E aí continua. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então Jesus quis fazer com essa lição, nos mostrar que na verdade a verdadeira vida não é a vida material. Nós estamos aqui em processo de aprendizado, em tratamento, porque a terra e a vida material é uma escola. A vida material é aprendizado. Então a gente está aqui para aprender, para crescer, para evoluir. E quando o espírito sai, ele se liberta. E a gente, quando está estudando o Evangelho, a gente, quando está buscando uma vida espiritualizada, uma vida com religiosidade, na verdade nós estamos tentando nos conectar com a nossa essência, que é espiritual. Então às vezes a gente se engana pensando que a nossa essência é material, que a nossa essência é corporal, que a gente às vezes dá um valor significativamente mais elevado do que deveria para o corpo físico. Ele tem valor, ele tem importância, mas a importância maior que deveríamos dar é para a nossa essência, que é espiritual. E essa passagem do Evangelho mostra isso. Então por que ela está incluída no capítulo Moral Estranha? Porque aparentemente parece que Jesus está desprezando esse dever filial de um filho enterrar o pai, de um filho prestar as homenagens ao pai no momento da desencarnação. E não é isso. O propósito não é esse. Jesus, é claro que não desprezava o valor da família,
o valor daquela pessoa com quem a gente convive, que nós temos um afeto, nós temos não só afeto, mas uma obrigação da presença, que são os nossos pais. É claro que Jesus não falava nesse aspecto, mas ele quis aproveitar para nos dar uma outra lição, uma lição mais importante, de que a vida física ela é temporária, ela é passageira e ela não constitui a essência do ser. Ela não constitui o que é o prioritário do indivíduo. Então aquele homem recebeu um convite para Jesus, provavelmente em um momento muito difícil da sua vida. Quem sabe acontece isso com a gente. Nós somos convidados por Jesus, porque todo dia quando a gente escuta a mensagem do Evangelho, nós estamos sendo convidados por Jesus para transformarmos a nossa vida e para contribuirmos com a transformação dos nossos irmãos. Então, toda vez que a gente recebe uma lição, um ensino do Evangelho, nós somos convidados por Jesus. E aquele homem foi convidado presencialmente por Jesus. Provavelmente nesse momento bem desafiador, próximo da morte de seu pai ou após a morte de seu pai, ele queria prestar as homenagens. Talvez fosse esse o seu interesse. Joana de Ângeles dá uma interpretação um pouco diferente no livro Plenitude. Ela diz que aquele homem queria prestar uma homenagem para poder ter direito à herança. Mas, de qualquer forma, isso mostra um interesse material. Porque, na época, era preciso prestar uma homenagem ao morto, ao corpo, para que pudesse ter direito a receber as heranças, né? A herança. E aí o filho tinha que prantear, o filho tinha que chorar, tinha que mostrar que estava sentindo a morte, tinha que mostrar que aquela morte estava sendo dolorosa para ele. Essa é a interpretação que Joana faz no livro Plenitude. Mas a interpretação que Kardec faz é outra, né? É que Jesus queria dar o foco para a vida espiritual, querendo nos mostrar que a vida espiritual é o mais importante. E foi nesse momento de dor que esse homem recebeu essa lição. E aí nós também podemos receber muitas lições em momentos de dores, em momentos de dificuldades, em momentos de desafio. Jesus nos chama para a tarefa de anunciar que as pessoas, elas são amadas por Deus. De anunciar para os nossos irmãos que nós temos que ter esperança numa vida futura. A vida não se resume à existência material. As dificuldades, os desafios que a vida nos trazem são circunstâncias de aprendizado, de crescimento, e que devemos e deveremos nos entregar a elas como oportunidades de amadurecimento, de construção de sabedoria, de construção de valores, de virtudes para as nossas vidas, para as nossas almas. Então esse é o propósito das lições do Evangelho para a gente. Então todo mundo vai passar por um momento difícil, como aquele homem que foi convidado por Jesus. Mas aí a gente tem que entender quais são as nossas prioridades. Uma outra coisa também, uma outra interpretação que se dá, é em relação a prioridades. Esse é um ponto importante. Às vezes nós priorizamos a vida física, a vida material, e Jesus nos convida a priorizar a vida espiritual. E a questão de priorizar não quer dizer que a gente vá desprezar a vida espiritual ou a vida material. Quando a gente prioriza a vida espiritual, a gente respeita a vida material, mas entendendo que ela tem uma importância relativa menor. A importância maior é da vida espiritual. A gente não pode comprometer o nosso adiantamento, a nossa evolução, o nosso amadurecimento por conta de interesses momentâneos, de interesses materiais, de interesses de ordem até familiar. Porque às vezes, nas obrigações da família, nós muitas vezes somos distanciados do cumprimento das leis morais. Porque meu pai e minha mãe não concordam que eu participe de um estudo. Porque meu marido, a minha esposa ficam botando dificuldade para que eu participe de uma atividade de auxílio ao próximo.
de evangelização. Então, às vezes, os compromissos materiais e até familiares podem ser um desafio. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa também manter a nossa firmeza, a nossa convicção, manter os nossos valores, apesar de muitas vezes nós sermos cercados por situações que possam nos distanciar do cumprimento desses deveres. Então é isso o que nós temos dessa lição. Então a lição ela mostra para a gente que não é para desprezarmos o reconhecimento e a homenagem que nós devemos aos nossos pais, à nossa família, às pessoas que nós amamos. Não, mas é entender que nós temos que priorizar a vida espiritual, a construção dos nossos valores espirituais. E entender também que aqueles que já se foram, eles continuam vivos, na sua plenitude, e às vezes numa condição bem melhor do que enquanto encarnados. E que eles seguem o seu caminho na vida espiritual, a gente vai encontrar com eles algum dia, e eles seguem o seu caminho e a gente vai seguir o nosso enquanto a gente estiver aqui na vida física. Então a gente não pode se prender apenas a essa lembrança, porque tem gente, por exemplo, que fica lembrando o ente querido que se foi, e se lamenta e chora, e não consegue dar um prosseguimento na sua vida. Por isso que Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vamos ficar aqui só se lamentando. É claro que a gente sente saudade, é claro que dói, mas o Espírito continua na sua vida, e a gente deve continuar na nossa. Muitas vezes até nós temos esse momento de intercâmbio, e às vezes algumas pessoas lembram através de sonhos, algumas pessoas lembram através de intuições, e até tem a possibilidade, quando tem mediunidade, de ver e de ouvir e de comunicar com os entes queridos, mas não é com todo mundo que isso acontece. Mas a certeza que a gente tem é que eles estão vivos e prosseguindo na sua caminhada, continuando na sua tarefa, evoluindo, aprendendo, crescendo, e que a gente também deve fazer a nossa parte. Algumas vezes a gente se prende tanto ao choro, ao pranto, e é difícil. Eu vou dizer para você que é difícil, mas a gente tem que se esforçar no sentido de continuar na nossa tarefa, de tentar melhorar, de aprender, de buscar evoluir, tratar aquilo que precisamos tratar enquanto estivermos no corpo físico, porque é uma experiência de tratamento espiritual, né? Tratamento das nossas doenças espirituais. Então, e a gente deve prosseguir a nossa vida, não desrespeitando, não deixando para lá a memória. A memória de quem se foi é muito importante. As lembranças são muito importantes. Então a gente deve continuar lembrando, orando, fazendo momentos de recordação saudáveis. Isso é muito importante. Mas continuando a nossa vida, principalmente quando nós temos o compromisso de participar da tarefa de levar a mensagem do Evangelho. Quando nós temos o compromisso, porque algumas pessoas simplesmente se escutam e acham bonito, como é belo o Evangelho, como são belas as lições que Jesus nos trouxe, ainda mais em período de Natal, em que as pessoas ficam mais emotivas, né? Como é bela a história do nascimento de Jesus, como é bela a lição que a doutrina espírita traz para as nossas vidas, e a gente fica admirando, aplaudindo, mas não se compromete. Porque a gente muitas vezes não adota como bandeira de vida, como norte para conduzir os nossos caminhos, mostrar a direção das nossas vidas. A gente só acha coisas bonitinhas. Então, quando a gente se compromete, aí é que a gente não deve se deixar cair em lamentações por conta do distanciamento daqueles nossos irmãos amados que se foram. Isso muitas vezes para nós é até uma alavanca, até para nós vamos dizer assim, uma bengala para que a gente continue andando, para que a gente não caia, para que a gente não desmorone diante muitas vezes da dor da separação.
Então, para que a gente continue com um compromisso de tentar evoluir, de tentar melhorar, de tentar servir o próximo, de manter esse nosso compromisso com a solidariedade, com a fraternidade, com o bem, manter esse nosso compromisso com o perdão, com a tolerância, com a aceitação, com o entendimento. Tudo isso é anúncio do Evangelho que a gente pode fazer. A gente não precisa ser um pregador, não. A gente não precisa ser um palestrante, não, para ser alguém que anuncia o Evangelho. Toda vez que a gente se compromete com o perdão, com a solidariedade, que a gente busca tratar os outros como irmãos, numa imensa fraternidade, isso, independentemente de onde estejamos, se em casa, se no trabalho, se no trânsito, se numa organização sem fins lucrativos, sendo voluntário, independentemente de onde esteja, se num ambiente religioso ou não, quando a gente vive esses valores, nós estamos anunciando o Evangelho. Nós estamos sendo apóstolos de Cristo, divulgadores da mensagem cristã. E é isso que ele nos convida, que nós possamos dar prioridade aos valores do Evangelho. Então vamos olhar com atenção esses ensinamentos, essas lições tão importantes. Jesus nos convida. Então qual é o problema que a gente está passando? É a perda de um ente querido? É um problema financeiro? É uma doença que surgiu? Será um conflito na família? Um problema de relacionamento? Cada um tem o seu. Mas independentemente do problema que a gente esteja atravessando, a gente tem que seguir em frente no nosso compromisso de tentar ser melhor e no nosso compromisso de tentar contribuir com o alívio da dor do nosso semelhante, com o esclarecimento do nosso semelhante. Assim a gente cresce junto, numa grande fraternidade, numa grande solidariedade. Não é bonito quando é assim? Não é bom a gente tentar se imaginar parte dessa grande comunhão, parte dessa grande união de fé e de corações, que mesmo através das redes sociais, não necessariamente presencialmente, a gente consegue unir em laços que nos fortalecem. Então é isso que a gente precisa para cada um de nós e para todos nós. Então, agradeço a todos pela participação, por acompanharem esse nosso momento de estudo, de reflexão. Agora, para a gente encerrar, eu convido para uma prece. Obrigado, Jesus amigo, por esse momento de estudo, de reflexão, por buscar clarear as nossas vidas, mostrar o teu imenso amor por cada um de nós, nos fazendo perceber os nossos maiores valores, as nossas prioridades. Continua, Senhor, clareando as nossas vidas, para que não venhamos a nos distrair frente às situações da vida. Que diante dessas situações a gente possa manter o foco no bem, no amor, na solidariedade, na tolerância, no respeito, para que assim sejamos capazes de agir como verdadeiros discípulos do Teu Evangelho, amando a todos indistintamente e buscando anunciar o Teu Evangelho. Continua abençoando a cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias, a nossa saúde física e orienta-nos para que possamos prosseguir na caminhada de desenvolvimento espiritual. Cuida e protege especialmente de nossos irmãos mais necessitados, aqueles que sofrem com preconceito, com a violência, aqueles que sofrem por problemas financeiros, perda de emprego, aqueles irmãos que têm conflitos em suas casas, aqueles irmãos que sofrem perturbações de ordem mental, espiritual. Em especial pedimos pelas vítimas da Covid, que estão nos hospitais, pelas equipes de saúde, pelos cientistas que estão atrás das vacinas,
pelos políticos para que tenham a capacidade e o compromisso de levar o melhor atendimento à população. E assim, Senhor, nós te rogamos para todos nós as bênçãos e a paz que vem de Ti. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Tchau, tchau.